Vamos buscar a face do Senhor. Vamos orar em favor dos ouvintes também que estavam aguardando este momento. Eu sei que neste momento eles já compartilharam o link com as pessoas que realmente desejam e querem ouvir a voz de Deus, amém? Enquanto estiver orando, o Senhor estará trabalhando. Aleluia, coloque algo na tua mente. Deus está cuidando de você. Aleluia, Deus, Ele cuida daquilo que é seu. E neste momento, aleluia, o bom Deus está visitando o seu lar. O bom Deus está visitando a sua vida. Não importa onde você esteja, ouvindo a minha voz, o Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, visitará a sua vida. E vocês que estão comigo aqui na congregação, começa a glorificar o Senhor, começa a buscar a face do Senhor, começa a buscar a face do Eterno, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar. Eu já posso sentir a sua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, ó Pai, encarecidamente, coloque meus mãos, coloca, meu Deus querido, as tuas mãos potentes sobre o portão principal. Senhor, coloca as tuas mãos fortes sobre as tuas portas principais. Senhor, coloca as suas mãos, meu Pai, nas tuas portas, meu Deus, canta do corredor, Senhor. Senhor querido, coloca, Senhor querido, as tuas mãos, meu Deus, sobre essa congregação. Papai querido, coloca teu anjo, meu Deus, à direita, meu Pai, aqui na tribuna. Senhor querido, coloca, meu Pai, outro anjo, Senhor, aqui na tribuna, Senhor. Senhor querido, coloca a palavra de entendimento, coloca a palavra de sabedoria, coloca, Senhor, em nós, meu Pai, a compreensão da tua palavra. Meu Deus querido, meu Deus amado, visita, Senhor querido, essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo, Senhor, meu Deus querido, esse culto ao vivo, meu Pai, visita essa pessoa, que eu vejo, meu Deus querido, ele tirando o paletó, ele tirando, meu Deus querido, a gravata e guardando dentro do guarda-roupa. Ele está dizendo assim: Pai, eu não entro mais naquela igreja. Pai, eu fui humilhado. Ei, mas Deus vai te dizer assim: foi Deus que te ungiu, foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou, não foi Deus que te humilhou. Jesus, ele entra aí dentro do teu quarto. Você acabou de pegar a tua credencial e jogar no chão, dizendo é apenas uma credencial, mas Jesus está dizendo: ei, não te chamei para estar prostrado, te chamei você para ficar de pé. A unção descerá do alto, é do alto céu. Jesus entra aí, entra, mas entra sim, mas ele está me vendo, está te vendo sim, não está somente te vendo, mas também está te ouvindo. Louvra, canta, a sua coisa linda, aleluia. Eu não te conheço, viu, jovem, mas Deus te conhece. Da presença de Deus, teu coração está triste, não está? Aleluia, porque disse que não é Deus que te usa. Aleluia, me canta. Muitos disseram que você fala de si próprio.
chamou foi Deus e não foi o homem. Aleluia. Fica tranquilo que Deus está no controle. Deus está no comando. Oh, maravilha. Aleluia. Que coisa linda, igreja. Aleluia, Deus. Deus, ele revela o oculto escondido e profundo. Não conheço esse jovem, mas ele está nos escutando neste exato momento. Aleluia. Eu vejo ele colocando um terno preto, calça preta, colocando dentro daquele cabide. Diz: a última vez que eu coloco no meu corpo. Ele pegou a Bíblia dele de estudo chamado Polômio Thompson e colocou naquela gaveta e disse: não vai mais tirar lá de lá. Mas Jesus está te vendo, viu? Ele conhece até a marca registrada da tua Bíblia, Jesus chamado Polômio Thompson, porque ele conhece a tua vida. Ele sabe o que está acontecendo. Fique tranquilo, fique na dispensação do Espírito Santo. Somente obedece a sua voz, não questione, mas adore Ele. Oh, maravilha. Quem crê assim, bate palma bem forte para o Criador. Exalte a Ele, bendiz o nome santo do Senhor. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Santo é teu nome. Irmãos, por isso que é bom orarmos, porque a oração é a resposta, amém, de muitas questões. Aleluia. E você veio aqui nesta noite para aprender mais de ti. Aprender de ti, de quem? Do Senhor. Porque tudo vem do alto, irmão. Nada vem de mim. Tudo vem dele, para ele, para a glória dele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. A minha Bíblia já se encontra aberta no livro de Gênesis. Aleluia. Mas abre a sua também. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Aleluia. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Aleluia. Deus tem uma palavra para mim, para você. Nós estamos aqui no sexto dia da campanha, as bênçãos do Monte Gerizim sobre você. Eu já expliquei sobre as bênçãos que serão lançadas do monte, e hoje eu quero falar sobre as maldições. Talvez você já sabe, mas para quem não sabe vai aprender, e quem já sabe vai colocar isso em prática, para que você tenha uma vida bem sucedida para com Deus. Quem encontrou a palavra do bom mestre, diga: eu encontrei. Então vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim, quem quiser pode ler juntamente comigo. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Podeis nos assentar, amém? Aleluia, tem glória a Deus aí. Aleluia, Jesus é bom, não é? E Ele é bom em todo o tempo todo. Ele continua sendo bom. Deus, Ele está no controle deste culto. Ele está no comando. Então não olhe para mim, não. Olhe para o teu Criador, amém? Porque é dele que vem as nossas bênçãos, vem as nossas vitórias. Hoje eu quero ensinar ao respeito sobre maldições, amém? Nós vamos aprender um pouquinho com Deus, mas talvez você possa estar perguntando aqui nesta noite, mas pastora Patrícia, o que é uma maldição? Eu não sei se você já ouviu, ou você já leu em algum lugar a respeito sobre maldição, mas quando eu começo a estudar a palavra, eu começo a pesquisar, e quando eu pesquiso, segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, fala a respeito da maldição. A maldição, querida igreja, é um chamamento de mal sofrimento. Só isso? Não. Também fala sobre desgraça. Só isso? Também não. Sobre alguém ou alguma coisa que passa a ser
maldito. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. Vamos falar com Ele, e Ele vai falar conosco, Ele vai nos ensinar aqui nesta noite. Querida igreja, trata-se, portanto, de uma ação. De que ação você está falando? Estou falando ação do maligno. E quem é o maligno? O nosso adversário. Quem é o adversário? O diabo. Amém? Situação ou local cuja a legalidade da ação, poder e pode, irmãos, ser através da família. O diabo, irmãos, ele sabe aonde trabalhar. Presta atenção aqui. Eu creio que você já ouviu falar sobre a chamada hereditária. Amém? Por meio das palavras proferidas, querida igreja, ou ainda por meio de ato de declarações, quando você abre a sua boca para poder falar. Amém? Então vamos falar aqui nesta noite sobre origem das maldições na história humana. Foi onde nós lemos, continuo com a Bíblia aberta, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem, do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Todo mundo já conhece essa história, amém? No alicerce das maldições está a desobediência. E o primeiro relato bíblico, querida igreja, sobre a possibilidade de ocorrer uma maldição, é quando o Senhor disse uma palavra clara e vinculou a morte com a desobediência, com a quebra do princípio estabelecido por Deus, a maldição. Só aconteceu aquilo, irmão, porque eles quebraram o quê? O que eles quebraram? O que eles quebraram, irmãos? Quando Deus falou que não poderia comer daquele fruto. Vamos lá, interagir comigo aqui? Com a quebra do princípio estabelecido por Deus, querida igreja. A maldição, ela veio e foi transmitida a todos os homens e a terra. Isso só aconteceu porque eles desobedeceram. Interessante que até mesmo Jesus Cristo, que veio em carne, como filho do homem, sofreu as consequências também desta maldição. Então tudo isso acontece por causa do quê? Da desobediência. De onde procede, pastora Patrícia, as maldições? Vamos lá. Da desobediência aos estatutos do próprio Deus. Porque é Deus que dita a lei, dita a regra. Amém? Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia lá no Deuteronômio, amém? Capítulo 27, versículo 15, até o 26, aleluia, encontramos 12 maldições. Quanto eu disse? 12 maldições que viram sobre aqueles que quebraram a lei. Somente para aqueles que quebraram, que violaram a lei. Várias atitudes do homem podiam levá-lo a ser portador de maldições. Igreja, presta atenção aqui, vamos aprender. Desde fazer estatuetas, imagens, até prejudicar um estranho, ou até mesmo ter um comportamento sexual incestuoso, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Há uma promessa, querida igreja, que ele abençoaria os que abençoassem. Todo mundo já sabe. Abraão, querida igreja, seus descendentes. Portanto, o antissemitismo, aleluia, traz maldição, querida igreja, sobre os que o praticam. E tem pessoas ainda nessa, ainda praticando, mesmo procedendo da parte do Senhor. Devemos lembrar que ela só ocorrer se o homem, com seu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Como eu estava falando com a nossa irmã Lívia. O que é livre-arbítrio? Suas próprias escolhas. Fala mais alto. Suas próprias escolhas.
Então o que é o livre-arbítrio? Por optar, você pode optar fazer ou não. Amém? Optar por desobedecer a Deus ou não, obedecer a Ele. Esse conceito está bem claro lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 25 até o 29. Ei, presta atenção aqui. Eis que hoje eu ponho diante de vós o quê? A bênção e a maldição. A bênção, querida igreja, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor. Precisamos fazer o quê? Cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses, está no plural, que não conheceste, e será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim, onde nós estamos em campanha, e a maldição sobre o monte Ebal. Vamos aprender aqui com Cristo. Mas pastora Patrícia, pessoas que têm autoridade pode amaldiçoar? Tem gente que já ouviu, né? Tem pessoas que amaldiçoam, isso é um perigo. Amém? Mas tudo bem, vamos aprender aqui nessa noite. Pais sobre os filhos, líderes sobre os liderados, professor sobre os alunos. Foi isso que aconteceu, querida igreja, quando Jacó, questionado por Labão, presta atenção aqui, o respeito do roubo dos seus deuses, ele declara, vamos lá, acho que todo mundo sabe o que ele declarou, vamos lá, com quem achares os seus deuses, o que vai acontecer? Que esse não viva e reconheça diante dos nossos irmãos o que é que o teu, vamos lá, irmãos, do que está comigo, tomare para ti. Irmão, Jacó não sabia que aquele ídolo estava com a sua esposa, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. O que é furtado? Roubado. Como esposa de Raquel, ele tinha autoridade sobre ela, e mesmo ele desconhecendo o que ele havia feito, a maldição se cumpriu. Se cumpriu ou não? Por quê? Pouco depois deste fato, Raquel morre ao dar à luz ao Benjamim. Por isso que você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque muitas vezes na hora da ira, nós vamos soltar palavras fortes, pesadas. Na hora que você está bravo, nervoso, angustiado, você vai falar palavras que você nem imagina o que vai acontecer depois. Amém? Jacó, ele disse de algo que ele não sabia. Ainda era a pessoa que ele mais amava. Quem que ele amava? Sua esposa Raquel. Raquel tinha furtado o ídolo do seu pai. E ele disse, aquele que se encontrar com o ídolo que morra. Gente, é uma palavra forte. Não sabendo que era a mulher que ele mais amava. E a Bíblia diz que isso aconteceu mais tarde. Ela ficou grávida, amém? E ela morre no parto, irmãos, quando nasce Benjamim. Tipos de maldições. Eu creio que todos já ouviram dizendo sobre hereditárias. Quem já ouviu diz amém. Querida igreja, de início é necessário eu e você, os ouvintes que estão nos ouvindo, entendemos que, apesar do termo hereditariedade, está relacionado, querida igreja, à transmissão de caracteres físicos, psíquicos, os descendentes, irmãos, presta atenção aqui, um exemplo, se os pais são de cor negra, presta atenção aqui, os filhos obrigatoriamente devem possuir o que? A mesma cor. Parabéns, vamos lá. Se o biótipo da família dos pais e das pessoas altas, os filhos deverão ser o quê? Alto, muito bem. Os filhos deverão ser altos. Este termo também, querida igreja, expressa o direito de receber a totalidade ou parte daquilo que uma pessoa possui e deixa após a sua
morte. Presta atenção aqui. Assim, querida igreja, na casa das maldições hereditárias, devemos ter em mente que o espírito que atua sobre uma família, porque conquistaram em algum lugar do passado, essas legalidades vão passar de geração em geração, até que a legalidade seja o quê? Anulada. Presta atenção aqui, devemos compreender, vamos compreender aqui nesta noite, que não se trata de um espírito das trevas, transmitidos geneticamente, como se fosse a cor dos olhos. Presta atenção aqui. Mas são espíritos ligados a uma dada área da ação que encontra e cria uma determinada família com condições ideais para a sua atuação. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Por exemplo, dá um exemplo aí para mim, pastora Patrícia. Vamos lá então. Um avô, que ele é alcoólatra, levou o seu filho a bares e outros lugares onde ele praticava seu vício. Presta atenção aqui. E acabando assim, por incentivar o filho a ter o mesmo vício, qual que vai ser o comportamento? O comportamento no momento em que esse filho começa a beber também. Presta atenção aqui. E os espíritos do mesmo tipo que atuam no avô, passa a atuar sobre o filho. Só para o filho? Não, porque ele vai casar, ele vai gerar filhos e vai se tornar o quê? Netos. E cresce, querida igreja, no mesmo ambiente do vício que favorecia a atuação deste demônio também em sua vida. Você pode ver, irmão, tem pessoas que morrem, mas você pode ver, a pessoa morre, mas o demônio não morre. Ele sai do avô, passa para o filho, se tiver filho, passa para o neto, e daí sucessivamente. Quem está entendendo diz amém. E Deus, ele quer quebrar essa maldição. São sintomas, querida igreja. Uma pessoa pode estar sob efeito de maldições e não sabe. Presta atenção aqui. Primeiro, mas Patrícia, que efeito é esse? Primeiro efeito, colapso mental. Só? Não. Depois vem a emocional. Número 2, doenças frequentes. Qual essa doença frequente? São crônicas. Já viu quando você vai lá no médico, vai se consultar com o médico, ele fala, olha, você está com problema e já está crônico. Amém? Especialmente sem um claro diagnóstico médico. Presta atenção aqui. Número 3, fracassos constantes. A gente vê relatos de pessoas dizendo isso. Também relacionados também a problemas com o sexo oposto. Número 4, rompimento de casamento, é o que nós mais vemos nos dias atuais, divórcios, amém? Rompimento de casamento, transtornos familiares, que a gente mais vê. Número 5, quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Contínua ascensão financeira, e quem é que não passa por uma crise financeira? Aleluia, vamos lá. Em especial, quando a renda parece ser suficiente. Número 6, propensão em acidentes. Tem pessoas que vivem acontecendo acidentes na vida deles. Irmãos, vamos falar da maldição de Davi sobre o monte de Giboa. Onde está escrito isso, pastora Patrícia? Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21. Querida igreja, para quem não sabe, Davi, ele proferiu contra este monte uma maldição. Presta atenção aqui. Quando eu estiver falando, você vai lembrar se você leu esse texto. Não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, a fim de que a terra ficasse o quê? Estéril. Isso ocorre de forma tal que mesmo hoje, com toda a tecnologia que Israel possui, que ele igreja no campo de reflorestamento, presta atenção aqui, não consegue sucesso em reflorestar os montes de Giboa. Por causa do quê? Por causa do que lançaram uma maldição. Davi lançou essa maldição. Mas só foi essa pessoa? Não, irmão. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver muitas coisas acontecendo. Vamos falar de Jesus. Lembra dessa passagem? Que Jesus, ele amaldiçoou a figueira? Quem já leu diz amém?
Está escrito isso aonde, pastora Patrícia? Lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 14, versículo 20 até o 21. Presta atenção aqui para você entender o que Deus está nos ensinando. Jesus não encontrando o que na árvore? Frutos. A figueira produz o que? Figos. O que aconteceu? O que Jesus lançou sobre aquela figueira? Ele o amaldiçoou. Que quando ele amaldiçoou, ele disse algo, dizendo que nela nunca mais o que? Se comeriam figos. Amém? No dia seguinte, no amanhã seguinte, o que aconteceu com a figueira? Que estava tão linda, viçosa, cheia de folhas. Ela se secou, ela estava o quê? Seca. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós recebemos. Amém? Jesus, ele lançou essa maldição sobre a figueira. Maldição de terceiros. Presta atenção aqui. No início, querida igreja, todas as coisas foram formadas pela palavra. Foi ou não foi? Quando você lê lá no livro de Gênesis, que está escrito: disse Deus, haja e houve. É, não é? Ele disse assim: haja luz e houve luz. Pela palavra profética, querida igreja, geramos um mundo espiritual. Presta atenção aqui. Aquilo que desejamos no mundo físico, este princípio serve tanto para as bênçãos que eu e você desejamos, como também para as maldições que lançamos. Presta atenção aqui. Assim, querida igreja, a partir do momento em que são proferidas as palavras, o espírito das trevas reivindica o direito de atuar na vida dessa pessoa. Quem está entendendo a glória a Deus? O que acontece? Traz sobre ele, traz sobre ela referida maldição. Vamos continuar. Encontramos, querida igreja, sabe quando eu começo a ler a Bíblia? Eu encontro lá no livro de Tiago um alerta, presta atenção aqui, para como o mal, o uso da palavra. Irmão, nós temos que tomar cuidado que sai da sua boca. A língua pode trazer, sabe o que? Prejuízo. E sério. Amém? Também, como diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Nos revela o seguinte, nos revela o seu poder. O que está dizendo lá? Que a morte e a vida estão no poder da... Vamos repetir comigo? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Por isso que você tem que saber o que você está falando. Se você proferir coisas boas, você vai comer coisas boas. Vai adquirir coisas boas. Mas se você proferir coisas ruins, são as coisas ruins que vão acontecer na sua vida. Então é necessário, querida igreja, como já vimos, que para que esta maldição seja estabelecida, aquele que profere deve possuir alguma autoridade sobre a vítima. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Tem que ter autoridade, irmãos. Quando você vê alguém falando palavras que vai se autodestruir, você tem que repreender. Amém? Irmãos, quando os pais são cristãos, quando a mãe está grávida, ela precisa orar para que Deus dê um nome para essa criança. Sim ou não? Um nome sobre bênção sobre aquela criança. Mas muitas mamães, como elas não sabem, não tem discernimento do que o nome significa, só por achar lindo aquele nome, ela nem sabe qual é a derivação daquele nome, só por achar lindo e bonito, coloca na filha dela, ou coloca no filho dela. Está errado, irmãos. Os judeus, irmãos, eram ainda e são, muito criteriosos, irmão, na escolha do nome de seus filhos. Eles não colocam qualquer nome nos seus filhos. Amém? De modo geral, irmão, o nome reflete uma característica de quem vai possuí-la. Amém? Isto era uma crença dos hebreus, irmãos. Os estudiosos, inclusive de ciências ocultas, afirmam que o nome de uma pessoa possui influência muito grande sobre a pessoa. Então você tem que tomar cuidado. O nome que você coloca nos seus filhos. Amém?
Vamos dar um exemplo. Não vai colocar assim, estou dando só um exemplo, tá, irmã? Que seja verdade, tá? Vamos colocar assim, faz de conta que a mãe coloca o nome da filha de Maria das Dores. Ela vai ter o quê? Dores na vida dela. Não que isso vai acontecer, tá, irmãos? É só um exemplo. Amém? Coloca o nome na filha de Mara. A Bíblia diz que Mara significa o quê? Uma pessoa amarga. Aí a sua filha vai ser o quê? Amarga. É, não é? Coloca o nome da filha de Dolores. A dor e o pesar na vida dela, coitada. Irmão, tem que tomar cuidado de colocar o nome na filha. Coloca o nome da filha de Adriana, Rainha das Trevas. Tem que tomar cuidado. Irmão, isso é só um exemplo, tá? De piedade. Coloca o nome da Aparecida, amém? Então, irmãos, realmente nós temos que evitar isso. Tudo que você precisa colocar o nome, ou nas pessoas, ou em qualquer coisa, empresas, lojas, você tem que orar e tem que ver o significado do nome. Senão, às vezes pensa que está colocando uma bênção, ela está escrito maldição naquele nome. Amém? Devemos evitar lançar esse tipo de maldição sobre os nossos filhos. Se fizermos, irmão, devemos quebrá-los. Se você colocou e não sabia, quebra essa maldição em nome de Jesus. Amém? Quebra e declara. Amém? Declara. Sem efeito, que não venha surgir efeito. Amém? Atributos, frases negativas que são lançadas contra as pessoas. Toma cuidado, irmão, que sai da sua boca. Infelizmente, querida igreja, devido do descontrole, porque realmente tem pessoas que têm um descontrole sobre tudo, principalmente dos pais. Muitas das crianças crescem sendo chamadas de imbecil. Toma cuidado que você fala, sou imbecil. Você não sabe o que você está falando. Amém? Não vou falar uma palavra aqui, tá? Porque eu estou sobre o altar, mas se a pessoa fala diretamente, uma palavra que eu não vou falar aqui, mas se a pessoa não tira isso da boca, eu acho que vocês até sabem do que eu estou falando, não vou pronunciar essa palavra. Vou falar, nossa, mas você é preguiçoso, você é preguiçosa, vadio, vadia, burro, burra, jumenta. Irmão, misericórdia, você está falando palavras de maldição. Sapeca, embora a gente fale para Patrícia que é sapeca, você sabe que é sapeca de verdade, né? Toma cuidado, sapequinha, safado, maluco, danado. Olha quantas coisas a gente fala sem saber o seu derivado, o que significa. Muitos até sabem, mas não tira isso da boca. Amém, irmãos? Toma cuidado. Ouvindo, irmão, vá para o inferno. Quantas pessoas falam isso? Que morra, que vá para o inferno. Irmão, o inferno é terrível. Embora o inferno não foi inaugurado ainda. Mas ele é terrível. Amém? Aleluia. Quem está entendendo a glória a Deus? O diabo que te carrega. Quem fala isso? Misericórdia. É ou não é? Olha quantas palavras eu te falo sem saber, sem ter noção do que está falando. Você é terrível. Quem é que já nunca falou? Mas isso é terrível, isso não é a palavra, irmãos. Pau que nasce torto, o que acontece? Morre. Misericórdia, irmão, você não sabe o que está falando. Você não tem jeito. Olha outra palavra, irmão, que a gente fala. Sem sabedoria, né? Você é um diabrado, uma endiabrada. Você é igual fulano, misericórdia, está arrependido. Amém? Não queira ser igual fulano, queira ser melhor, amém? Você que está me ouvindo, olha Deus nos ensinando aqui nessa noite. Aquele parente, querida igreja, cheio de defeitos morais, espirituais. Muitas vezes, que dessas palavras ele cria na pessoa uma condição tal que se torna impotente para a vida. A pessoa não consegue prosperar em nada. Quem está entendendo da glória a Deus? Essas palavras, querida igreja, pode também ser lançada por professores, por chefe de trabalho, por líderes religiosos, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos e daí por diante. Toma cuidado com isso. Auto-maldições. Querida igreja, é similar à maldição de terceiros. Tem efeito quando a palavra de maldição é lançada sobre uma pessoa, que só que nesse caso, querida igreja, é a própria pessoa que se declaram contra si mesmo. Tem pessoas que não declaram os outros, mas declaram a si mesmo, irmãos. Quantas pessoas falam assim?
Eu vou fazer vestibular, mas eu não vou passar. Eu vou fazer essa entrevista, mas eu sei que eu não vou entrar nessa empresa. Quantas pessoas, ela não fala para as outras pessoas, mas ela fala para ela mesma. Eu só namorei, larguei, nunca vou casar. Quantas pessoas que já é casado, vai passando 20, 25, 30, 40, eu não vou ter filho, não vou engravidar. Ela não declara os outros, mas ela declara a ela. Também é um perigo, irmãos. Quem está entendendo da glória a Deus? Passa a vida inteira se autodenominando incompetentes. Burros, não gosto desse termo. Desastrosos, infelizes, imprestáveis, fracassados, que incorporam isso à sua maneira de ser. Nós precisamos mudar, irmão. Se você quer prosperar, se você quer vencer na vida, quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que parar com esses palavreados que está acabando com a sua vida. Diga assim comigo: eu nasci para dar certo. Eu nasci para prosperar. Eu nasci que tudo que eu fizer vai dar certo. Irmãos, vamos parar de se condenar a si próprio. Alguns exemplos bíblicos, igreja de automaldições. Sabe quando eu começo a folhear a Bíblia, eu vejo lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 24 até o 25, durante o julgamento de Jesus. Pilatos, querida igreja, após lavar o que? As suas mãos. Ele delega ao povo, sabe o que? O julgamento, que responde dizendo, quem lembra o que ele disse? Ele disse o seguinte: o seu sangue caia sobre nós. Sem querer, irmão, ele estava amaldiçoando, amém? E sobre os nossos filhos. Querida igreja, nos basta analisar a história dos judeus e veremos que esse derramamento de sangue, querida igreja, acompanha este povo até o dia de hoje. Sabe como está registrado lá no livro de Gênesis 27? Caso da bênção de Jacó em lugar de Esaú. Jacó, querida igreja, temeu ser amaldiçoado. Quem temeu? Quem que temeu? Jacó. Por Isaac, quando este percebesse que o tinham que abençoado no lugar do seu irmão. Amém? Então Rebeca declara. O que Rebeca declara? Quem lembra? Vamos lá voltar para a história. Vamos lembrar da história. O que ela declara? O que ela fala com a sua boca? O que ela disse? Ela disse o seguinte: caia sobre mim esta maldição. Olha que terrível, irmãos. Caia sobre mim essa o quê? Maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Tem mães que fazem isso, né? Mas mãe, isso é errado. Fica tranquilo, faça. O seu erro vai cair sobre mim. Está errado, irmãos. Está lançando maldição. Esta maldição recai sobre ela, que nunca mais vê o seu filho. Por causa do que ela falou, irmão, nunca mais ela viu quem? Jacó. Porque Jacó foi se andar lá para casa do tio dele, Labão, e nunca mais ela o viu. Então toma cuidado com o que você está falando. Quando Jacó retornou, irmãos, para a casa de seu pai, a sua mãe já estava morta. Então tome cuidado com o que você está falando, porque isso é sério. Não é brincadeira. Não é, quadrinho de historinha que você lê no gibi. Não. É coisa séria que está acontecendo todo santo dia. Maldição sem causa. Presta atenção aqui. São as maldições lançadas sobre alguém, mas que por não encontrar brecha de um pecado já existente, não consegue penetrar. Então, a maldição ela só não cai em mim, só não cai em você, porque você não tem brecha. Que brecha é essa? Do pecado. Não consegue penetrar. Eles tentam, muitos tentam. Assim como já mencionamos, querida igreja, a causa fundamental para a existência de uma maldição é o pecado. Sem ele, a maldição não se cumpre. Vou repetir mais uma vez. Causa fundamental para a existência de uma maldição, querida igreja, é quem? O pecado. Sem ele,
Amém? A maldição não se cumpre. Então, irmãos, tudo isso acontece por causa do pecado. Não deixe o pecado entrar dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé aqui, igreja, por causa do horário. Já foi embora. Quem entendeu a mensagem da palavra de Deus, não vamos dar mais legalidade. Glória a Deus. Pastora Patrícia, eu não falo, mas eu penso. Está dando legalidade. Não falou com a sua boca, mas o pensamento já está trabalhando. E se vai ter o pensamento, descer o teu coração, já era. Começa a falar palavras que edificam, palavras construtivas, palavra que vai mudar o cenário da sua vida. Vamos repetir mais uma vez? Eu nasci para dar certo. Eu nasci para prosperar. E tudo que eu fizer vai dar certo. Aleluia. Se você não conseguiu ontem, hoje é o dia de hoje. Mas se você também não conseguiu no dia de hoje, tenha certeza que segunda-feira você vai conseguir. Aleluia. Mas começa a dizer coisas boas. Irmãos, sabia que quanto mais você abençoa a sua vida, mais as bênçãos te seguem? Começa a abençoar. Você acabou de acordar, abriu seus olhinhos para a vida. Agradeça a Deus porque você foi sobrevivente. Quantas pessoas não conseguiram nem acordar? Muitos no dia de hoje, irmãos, foram enterrados, ou muitos outros estão sendo velados. Muitos já estão, sabe, na fila da morte. Agradeça. Agradeça por você existir. Agradeça porque Deus te escolheu. Agradeça porque não foi você que escolheu Jesus, mas foi Jesus que te escolheu. Agradeça por fazer parte dessa comunidade. Agradeça pela família que você tem. Mas pastora Patrícia, você não conhece a minha esposa. Pastora Patrícia, você não conhece meu esposo. Pastora Patrícia, você não conhece meus filhos. Mas comece a abençoá-los eles. Aleluia. Abençoa que você vai ver que as coisas vão mudar. Aleluia. Aleluia. Comece, irmãos, a abençoar teu esposo. Comece a abençoar tua esposa. Comece a abençoar teus filhos e não amaldiçoar. Quem está entendendo da glória a Deus aí? Se você começar a abençoar, vai dar certo. Viu, irmã Lívia? Agora você aprendeu. Amém? As coisas não estão dando certo por causa do quê? Ele viu o quê na sua vida? Brecha. Se ele viu brecha, ele vai o quê? Ele vai entrar. Irmãos, o diabo ele não pede licença para entrar na tua vida. Se ele viu brecha, ele invade a tua casa espiritual. Ele invade a tua vida. Amém? Comece, irmãos, a profetizar. Quando alguém lançar, sabe, uma maldição da tua vida, está repreendida em nome de Jesus. Na minha vida você não tem lugar. Aleluia. Começa a repreender. Tem pessoas, irmãos, igual aquele dia que a irmã Cristina falou da mãe, né? A mãe dela diz, ela falou assim para a Patrícia, eu estou tão triste, porque a minha mãe falou assim, que todos nossos, que é os filhos da mãe dela, vai passar por doenças, enfermidades igual ela. Eu falo, não, está repreendido em nome de Jesus. Porque a doença e a enfermidade não vem de... É uma maldição. Se ela está aqui, porque alguém amaldiçoou ela, que ela ia morrer daquele estado, está repreendido. Não aceita. Tem gente que aceita, irmãos. Mas ela é minha mãe que falou, meu pai. Mas o que saiu da boca dela nem sempre é a sua mãe que falou. Aquilo que saiu da boca do teu pai, muitas vezes não foi ele que falou. O que saiu da boca dos filhos para falar a respeito dos pais, muitas vezes não foi o filho que falou aquilo. Foi quem? O inimigo. Porque quando Deus criou Adão e Eva, irmãos, a Bíblia diz que ele criou a sua imagem, e o que? A sua... E Deus jogou maldição em Adão e Eva? Não. Então seus filhos são o quê? Abençoados. Então quem faz a maldição entrar sobre nós? É o pecado. Se você fechar a porta do pecado hoje, a maldição ela vai tentar entrar em você, mas ela vai cair por terra, porque na tua vida não tem brecha, não tem lugar. Amém? Toda palavra proferida que não vem da parte de Deus, que caia por terra.
terra. Quem disse que você não vai vencer? Quem disse que não vai dar certo? Quem falou para você que você não nasceu para vencer? Quem disse para você que você é um derrotado, miserável, que você não vai sair desse estado? Quem disse? Porque se alguém disse, eu repreendo agora na autoridade do Espírito Santo e cai por terra agora. E toda brecha que você abriu, hoje ela está sendo selada com o sangue de Cristo. Aleluia, você tem que ter a mente de Cristo, não a mente do diabo, não a mente do teu adversário. Você tem que ter a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, tudo vai dar certo para a tua vida. Aleluia. A não ser que você não buscar a direção dele. Busque a direção dele. Busca. Aleluia, não vai torta à direita não. Busque a direção de Deus. Não faça, eu tenho vários exemplos aqui da Bíblia. Amém? A partir de hoje você vai policiar a tua vida. Para de se achar um coitadinho, Zé Ninguém. Coitadinho, capeta. Zé Ninguém é Satanás. Você é um filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro da tua vida. Você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. É Deus no comando e é Deus no controle. Coloca isso na tua vida. Quem comanda e quem controla a tua vida é Deus. Aleluia, não é o homem, é Deus. Não é o diabo, é Deus. É Deus sobre todas as coisas. Encurva a sua cabeça. Pai querido, Pai amado, graças te dou, meu Deus, por esse privilégio de ensinar os teus filhos a respeito da maldição. Muitas vezes eles proferiram, meu Pai, certo tipo de palavra sem saber. E por isso as consequências, meu Pai, estão sendo doloridas, terríveis, está doendo, está machucando. Mas nesta noite, Senhor, eles vão reaver os seus conceitos e vai mudar as suas atitudes, vai mudar as suas palavras e vai, meu Deus querido, profetizar sobre a vida dele a bênção do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre ti, que a bênção do Senhor te acompanhe ao chegar no seu lar e permaneça com ela, fique com ela, fica com a graça, fique com o Espírito Santo sobre a tua vida, papai. Assim como o Senhor trouxe eles em paz, leve eles em paz para o seu lar, para a sua casa, abençoando, meu Pai, e tudo aquilo que estava dando errado vai dar certo, meu Deus querido. Aqueles que amaldiçoaram vão ver a luz de Deus brilhando sobre a sua vida, papai. Fica conosco, é que lhe te pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Quem tem a paz do Senhor, diga amém. Amém. Vamos despedir bem alegre com a paz do Senhor, amém? Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vou convidar o pastor para poder dar a bênção apostólica aqui. É que aqueles que sentir por Deus, vamos estar orando em favor de todos, amém? Vamos receber o pastor com palmas bem fortes para Jesus, amém? Aleluia! Santo é teu nome. Amém? Curva a tua cabeça, estende tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as nossas consolações do Espírito Santo permaneçam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todo junto diz amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Palma bem forte para Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.